Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui para vocês um croquete de frango. A gente já é acostumado a comer o croquete de carne e hoje eu fiz o de frango. Então vamos experimentar essa maravilha, vem comigo e anote a receita. Bom, primeiro eu coloquei aqui um frango que estava congelado, peito de frango aqui para ferver e cozinhar. Cozido, eu fui escorrendo e fui triturar esse frango. Pode ser feito também na batedeira, também dá super certo. Mas eu resolvi fazer pelo liquidificador, porque não era tanto frango assim. Eu tinha 600 gramas de frango e ele reduziu para 400 gramas de frango depois de cozido e triturado. E aqui eu triturei também cebola e alho, da quantidade que vocês preferirem. Eu gosto de bastante cebola e bastante alho. E eu vou refogar essa cebola e esse alho em óleo de soja mesmo. Coloquei aqui cebola e alho, não coloquei aquela quantidade que estava no triturador, coloquei um pouquinho menos, porque eu vou deixar aquela quantidade também para o arroz. Então aqui eu já juntei o frango triturado, coloquei páprica, pode ser picante, pode ser defumada, sal, e aí os temperinhos vai de cada gosto. Eu gosto desse aqui, que é o de vinagrete, salsinha, cebolinha. Esse aqui é o molho de tomate que a gente já fez aqui no canal também. Então, eu coloquei umas 5, 6 colheres de molho de tomate até dar a cor desejada e ele não ficar tão seco. Agora, eu adicionei aqui 800 ml de água. Eu coloco o dobro de água da quantidade de frango. Deu 400 gramas de frango, eu vou para 800 ml de água. Mexo. Pode ser também caldo de frango, quem tiver também deve ficar super maneiro, deve ficar super gostoso. E agora, eu coloquei os temperos frescos. Que aqui eu tenho cebolinha e um pouquinho de salsinha, diretamente da minha horta. E agora a gente adiciona aqui uma xícara de chá de farinha de trigo, pode ser farinha de trigo integral também, deve ficar muito bom. E a farinha de trigo sem glúten eu não testei, mas eu acredito que dê certo também. Aqui a gente vai mexer para tirar todas as pelotinhas de farinha, né, para deixar a mistura bem mais levinha. Eu vi que estava muito mole a massa ainda, então eu acrescentei mais meia xícara de farinha. Então a gente vai mexendo. Essa massa, ela tende a ficar mais pesada mesmo, isso é normal. A gente quer que ela fique pesada e ela precisa começar a desgrudar do fundo da panela. Então a gente vai mexendo até um pouco da água dar uma evaporada e essa mistura ficar mais pesadona. Aqui ela já estava bem pesada, bem difícil de mexer, tem que botar bastante força mesmo no braço e ela já começou a soltar do fundo da panela. Então, quando eu soltar do fundo, é sinal de que já tá pronto, já pode desligar e colocar para esfriar. O ideal é que você cubra essa massa com plástico filme e deixe descansando na geladeira entre 1 a 2 horas. Mas como eu estava com um pouco de pressa, eu fui na raça mesmo, aí ela começa a grudar um pouquinho, porque ela não chegou a firmar na geladeira. Então, aí a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de enrolar sem que ela grude. Então, a gente vai moldando aqui os croquetes da forma que quiserem. Tem gente que prefere fazer em bolinha, também deve dar super certo. Pode rechear também com queijo, deve ficar super bom também. Então, aqui vocês façam da forma que vocês preferirem. Eu vou fazer normalzinho mesmo, porque eu quero que fique com a forma do croquete convencional, tradicional. Então, aqui eu vou moldando e já vou colocando aqui no ovo. No ovo aqui, eu não coloquei nada, só coloquei uma pitadinha de sal, mas pode ser colocado páprica no ovo também. Fica super gostoso e dá um sabor mais diferente. Então, aqui nós vamos enrolando todos, dando a forma que vocês preferirem, passando no ovo e depois na farinha de rosca. Eu já estou separando aqui os que eu já empanei. E esses daqui eu vou colocar na air fryer, então eu vou fazer dos dois jeitos. Eu vou fazer na air fryer e vou fazer frito também. Então é só finalizar aqui, terminando de enrolar, passar no ovo e na farinha. E a gente vai separando para fritar. Então agora em uma panela a gente vai colocar o óleo, deixar esse óleo esquentar bastante. E então a gente coloca os croquetes dentro do óleo para fritar. Eu dei uma acelerada aqui no vídeo para eu gravar todo o processo sem o vídeo ficar muito longo. Então, a gente vai virando o croquete aqui, ó. E aí, na hora que ele estiver bem douradinho, é a hora da gente tirar esse croquete. Então, eu coloquei aqui no papel toalha para dar uma enxugada no óleo, para ele não ficar encharcado, mas acreditem, não fica encharcado, fica perfeito. Então, esse foi o frito e esse foi o assado. E, gente, olha a diferença. Eu vou morder os dois para vocês, mas acreditem, não tem tanta diferença no paladar. É somente na cor mesmo, porque o da air fryer não fica tão moreninho. Mas os dois
100% aprovadíssimos.